acho que o Brasil precisa de um técnico estrangeiro e que seja um cara que... Não seja um cara que peça para entrar na rodinha, né? Mas sim um cara que entra rasgando a rodinha. Ele passa e abre espaço para entrar e todo mundo faz silêncio para ele ouvir. Tem que ser um Jorge cara Jesus. que comece a rodinha. Exato. Ele é o ponto central da rodinha. rodinha. É o Jorge Jesus, que tem contrato até o dia 30 de junho. Também. Eu também E é um cara que conhece o futebol brasileiro, conhece os jogadores, não pipoca para ninguém. Ah, mas aí o Neymar não vai voltar. Se o Neymar estiver bem, ele convoca o Neymar e bota para jogar. Se não estiver bem, ele não convoca o Neymar, como deve ser, gente. Ou então, se você quiser tentar um outro nome, assim, um cara pesado, vê se o Zé Mourinho quer trabalhar no Brasil, na seleção brasileira, já que ele está do Fenerbahçe e já foi eliminado lá de competição europeia. Não gosto do Zé Mourinho, não, assim, não é meu técnico preferido. Mas eu acho que o Brasil precisa de um cara que entre no vestiário, isso que o Casão falou, e ele que abre a rodinha. E todo mundo para ouvir. Alguém que não se intimide com o jogador, que olha o jogador de igual para igual, de cima para baixo, não de baixo para cima. O chefe é um cara que tenha peso, que tenha experiência, que consiga realmente comandar aquilo ali, porque não tem legado e não tem tempo de trabalho. Fala galera, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um debate sobre a seleção brasileira, dessa vez com o nome de Jorge Jesus como possível substituto para Dorival Júnior. Dorival que deve ser anunciada a sua demissão em breve. A CBF já está conversando, o Globo Esporte trouxe que a CBF já está conversando com o Ancelotti, retomou as conversas, mas não é nada certo ainda tem muita coisa para confirmar. E o nome de Jorge Jesus ganha força e tem também o nome de Mourinho que foi ventilado ali por eles. Vamos analisar essa conversa, tudo que eles falaram ali. E depois eu quero saber a sua opinião sobre qual nome vocês acham que é o melhor para comandar a seleção brasileira. Sucessão, e você escreveu sobre isso, porque ficou esse papo, não, Felipe Luiz, eu também gosto do Felipe Luiz. E aí você foi a campo para saber, será que ele toparia um negócio desse? Conta aí pra gente, porque você escreveu sobre isso, inclusive. O Zé Bolt já conversou com ele sobre isso e ele disse ao diretor de futebol do Flamengo que não vai deixar o Flamengo, que ele não pretende deixar o Flamengo, que é o plano de carreira dele. E o Zé Boto, isso é uma informação curiosa até, ele teme muito mais perder o Felipe Luiz para um time europeu do que para a seleção brasileira. O Felipe Luiz, ele é um cara, ele é um brasileiro, tem um passaporte brasileiro, mas tem um profissional europeu, né? Ele fez a carreira dele toda lá, ele é forjado lá, a mentalidade dele é muito europeia, a influência de técnicos com os quais ele trabalhou lá. O Simeone é argentino, mas a carreira dele de sucesso é na Espanha, é jogando Champions, jogando no Campeonato Espanhol, Copa do Rei, enfim. Se ele mudará de ideia amanhã, se ele vai ser convidado, eu não sei, mas hoje, o que ele disse já em conversa com o diretor, com o chefe dele, né? Que é o chefe dele, foi, não pretendo sair. E o Boto considera que ele está certo porque seria uma precipitação e eu concordo com isso. Eu também. Porque ele não passou por nenhuma crise. O Felipe Luiz não sabe o que é ser xingado pela torcida, ser vaiado. Ele vai passar por isso. O Guardiola está passando, gente, por isso. Passando por críticas, o time dele colecionando derrotas. Começa já não sabe o teu que, né? A torcida pode ficar com raiva, não sabe o que vai acontecer. Tem uma longa jornada pela frente. Como vai ser o Flamengo na Libertadores? Ele não treinou nenhum jogo de Libertadores. Então, seria assim, um passo muito grande e legado zero. Porque o Dorival vai deixar legado zero para o herdeiro. Eu acho que o Brasil precisa de um técnico estrangeiro e que seja um cara que... Não seja um cara que peça para entrar na rodinha, né? Mas sim um cara que entra rasgando a rodinha. Ele passa e abre espaço para entrar e todo mundo faz silêncio para ele ouvir. Tem que ser um Jorge cara Jesus. que comece a rodinha. Exato. Ele é o ponto central da rodinha. É o Jorge Jesus, que tem contrato até o dia 30 de junho. Também. Eu também E é um cara que conhece o futebol brasileiro, conhece os jogadores, não pipoca para ninguém. Ah, mas aí o Neymar não vai voltar. Se o Neymar estiver bem, ele convoca o Neymar e bota para jogar. Se não estiver bem, ele não convoca o Neymar, como deve ser, gente. O Dorival falou que ia montar a seleção ao redor do Neymar. Tem a notícia que está no UOL hoje, eu estava lendo agora de manhã, vindo para cá. O Neymar não joga contra o Vasco na estreia, quer dizer, continua fora. E o Dorival queria montar a seleção ao redor de um jogador que atuou 2 pedaços de jogos pelo Al Hilal em 490 dias aproximadamente e participou de 7 jogos do Campeonato Paulista. Um contra o Corinthians, mas não foi o mais importante, que ele estava fora, e contra times pequenos. E que fez um belíssimo gol olímpico na Inter de Limeira, rebaixado. Quer dizer, esse é o currículo do Neymar atual. E ele ia montar o time ao redor do Neymar? Como assim? Que saiu com incômodo contra o Bragantino e foi se recuperar no Carnaval. No Carnaval, quer dizer, é uma subserviência que um Jorge Jesus não vai ter. Ou então, se você quiser tentar um outro nome, assim, um cara pesado, vê se o Zé Mourinho quer trabalhar no Brasil, na seleção brasileira, já que ele está do Fenerbahçe e já foi eliminado lá de competição europeia. Não gosto do Zé Mourinho, não, assim, não é meu técnico preferido. Mas eu acho que o Brasil precisa de um cara que entre no vestiário, é isso que o Casão falou, e ele que abre a rodinha. E todo mundo para ouvir. Alguém que não se intimide com o jogador, que olha o jogador de igual para igual, de cima para baixo, não de baixo para cima. O chefe
em um cara que tenha peso, que tenha experiência, que consiga realmente comandar aquilo ali, porque não tem legado e não tem tempo de trabalho. Isso, por exemplo, que o Abel já fez no Palmeiras, cada uma à sua maneira, que o Felipe já fez no Flamengo, está fazendo, aliás, né? Que demanda tempo de treino, não vai ter. Não vai ter. O Scaloni teve, por exemplo, 1 mês na Copa América de 2021, 1 mês na Argentina, no Catar, na Copa do Mundo, e 1 mês na Copa América do ano passado, por exemplo. Por isso que o time dele tem conjunto. Ele já teve períodos longos treinando e jogando. Até a Copa do Mundo não tem mais, são só esses intervalos de 10 dias com 2 jogos, um no Brasil e um fora, uma viagem no meio. Então, tem que ser alguém que consiga agir rapidamente. Eu acho que esses caras têm um perfil assim, grande o bastante para encontrar soluções rápidas, como o Tite encontrou quando pegou um time horroroso do Dunga, e ele arrumou imediatamente. Primeiro jogo. Usou até muita contra o Equador. Equador. Ele pegou muitas ideias do time dele do Corinthians, aquele formato ali, adaptou e funcionou super bem. Só uma coisa, diferentemente do Dorival, pegou o Gabriel Jesus, que era moleque do Palmeiras, Sim. depois de titular na estreia contra o Equador, ele fez 2 gols e sofreu o pênalti. E o que é completamente ao contrário do que o Dorival está fazendo com o Endrick. Sim. Ao invés de bancar o garoto, ao invés de bancar o Estevão. Por que o Estevão não entra no jogo? Por que o Estevão não entra no jogo? E é o mais curioso é isso. Ele entrou, o Endrick entrou contra a Espanha e contra a Inglaterra, fez gol. E aí o Dorival desperdiçou, contra o México também. O Dorival desperdiçou a maior janela que ele tinha, a maior janela que a seleção tinha até a Copa do Mundo, que eram os 10, 15 dias antes da Copa América e depois mais os 30 dias da Copa América. E naquele momento, quando a gente vê o Brasil sem evoluir na Copa América, já dava pra saber que não ia dar certo. E termina com a imagem do Dorival com o dedinho lá tentando entrar na roda. O Mauro tava descrevendo o técnico que ele acha ideal, o Casão também, e eu fiquei ouvindo, e só veio uma pessoa na minha cabeça, uma imagem, e essa pessoa está fumando um charuto dentro do vestiário, que é Carlo Ancelotti. É o cara que chega, é o dono do vestiário. Sim. E se o Edinaldo chega e manda um oi sumido de novo pra ele, fala, e aí, vamos voltar, vamos conversar de novo, eu tô reeleito agora até 2030, não tem mais risco de eu perder na justiça, porque foi um papo real, foi um plano real, foi uma conversa, existiu, não foi só um sonho, como a gente às vezes até suspeitava, né? Porque Ancelotti na seleção, será? Será que existe mesmo essa possibilidade? Não, teve essa chance. E aí eu imagino o Ancelotti chegando, todo mundo respeita ele, ninguém vai olhar de lado pra ele. Será que ele viu o jogo ontem? Um amigo meu brincou que se o Ancelotti chegar, ele vai demorar 2, 3 meses pra saber o que é o Botafogo de Ribeirão Preto, ele vai confundir tudo no futebol brasileiro. Mas quando ele entra no vestiário, ele vai olhar ali e vai falar, olha, Endrick vai jogar assim, Rodrigo, você já sabe, você já me conhece, Vini Júnior, você já me conhece, se o Ancelotti aparece na seleção brasileira, ele coloca o ataque Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior, que já sabe como funcionar. E ele já trabalhou na França, na Alemanha, ele foi campeão na Itália, em todo lugar que ele foi, na Inglaterra, onde ele passou ele foi campeão. Então assim, é o cara, pra mim, é o cara ideal. Ele tá com um contrato até o final da temporada agora com o Real Madrid, deixa o Real Madrid jogar o Super Mundial e é perfeito pro Ancelotti, ele já tá pensando em encerrar a carreira, tem mais um ano até a Copa do Mundo. Super Mundial. Tem mais um ano até a Copa do Mundo, ele trabalha, faz um ano de trabalho, joga a Copa do Mundo, e aí se quiser encerra por cima, ou enfim, se for vir, sei lá o que vai acontecer com a seleção, mas seria pra mim o nome ideal. Então é isso, galera, já temos aí alguns nomes como possibilidade para assumir a seleção brasileira. Dorival Júnior realmente será demitido, não há possibilidade de uma continuação do trabalho dele, que foi horrível, né? Mas temos aí o nome de José Mourinho sendo ventilado, temos também Jorge Jesus, foi um dos nomes citados ali. Felipe Luiz também, né, tem essa possibilidade de deixar o Flamengo, ele disse que não quer deixar, mas quem sabe, né, um convite aí oficial. Tem também o Globo Esporte trazendo o Carlo Ancelotti, lá do Real Madrid, disse que aceita com, né, bons olhos, talvez retomar uma conversa depois do Mundial, vamos ver. E tem também o Abel do Palmeiras, que também é um nome citado. Qual desses nomes mais te agrada? Deixa aqui embaixo a sua opinião, comenta aqui quem que você acha que tem mais esse poder, né, de chegar ali, dominando o vestiário, mudar esse patamar, mudar a história meio que dos nossos jogadores, né, que tá um catado, tá, ninguém respeita ninguém ali, não abrem a roda pro Dorival Júnior. Então deixa nos comentários aqui quem que você acha que pode ser o melhor técnico pra seleção, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante, e deixa o seu like. Grande abraço e até a próxima. Se você acha que já viu de tudo no esporte, é porque ainda não conhece o Seleção da Depressão. Aqui, a polêmica entra em campo e ninguém escapa das nossas análises ácidas. Prepare-se para desvendar os segredos, as brigas e os escândalos que a mídia tenta esconder. Se o jogo está pegando fogo, você vai ver tudo aqui. Inscreva-se no canal e não perca a próxima bomba.